Aqui no Caio Responde, e antes de qualquer coisa eu quero convidar você a clicar aí nesse botão de inscrição, inscreva-se, é de graça, e se você já vem aqui, não tinha feito isso, mas vem porque gosta, deixe logo o seu like, não se esqueça. A pergunta de hoje, que está aqui diante de mim, é como diferenciar disciplina espiritual legítima de mecanismos de controles travestidos de cuidado pastoral? Tive um pastor religioso e sinto que tudo o que o pastor orienta é controle. Número 1, deixa eu te falar. Hoje em dia, ainda existe disciplina nas igrejas, especialmente nas igrejas de natureza batista, presbiteriana, e Assembleias de Deus mais do interior, menores, que não sejam as mega churches da Assembleia de Deus, ainda existem disciplinas. No passado era comum, tudo que a igreja disciplinava. E as disciplinas eram quase sempre sobre sexo. E chegava, por exemplo, numa sessão de igreja batista, que eram às quartas-feiras em geral, e alguém tinha transado fora do casamento, descobriam, contavam para o pastor, e o pastor a diretoria a junta diaconal, e na quarta-feira diziam: nós queremos comunicar. Se o irmão não estivesse lá, comunicavam a revelia. Se ele estivesse, às vezes o cara era chamado à frente e diziam: queremos comunicar que de hoje em diante o irmão fulano de tal está suspenso de todos os seus privilégios como membro dessa igreja. Ele não toma mais a ceia, ele não participa mais do coral, não canta mais no grupo de jovens, nem no quarteto da igreja, só não o proibiam de dar o dízimo. O dízimo, mesmo em disciplina, se ele quisesse ter essa generosidade, todo mundo acolheria, quem sabe aceleraria até o processo disciplinar. Fora isso, você nunca via alguém ser disciplinado por corrupção, por ter se apropriado de bens públicos, por ter feito e ensinado as coisas mais enlouquecidas do mundo para outros. Não, tinha um segundo elemento de valor disciplinatório nessas igrejas, que era, por exemplo, numa igreja presbiteriana, que valia também a quebra do sétimo mandamento em grande escala, mas também tinha aquela disciplina por afastamento e infidelidade doutrinária. Aí o cara estava indo a um culto pentecostal e ele era presbiteriano, voltava dizendo para alguém que tinha falado em línguas: meu Deus, quantas igrejas se dividiram no meio. Vocês estão pensando que sempre houve igreja batista e igreja renovada? Não, era uma igreja só, que rachou no meio, no tempo do Enéas Tonini, do Rego Nascimento. O Márcio Valadão ainda era menino praticamente. Quem o precedeu, ele nunca foi o fundador da Lagoinha, foi o Rego Nascimento e alguns outros. Amigos meus que eram de um grupo denominacional tradicional e que fizeram a cisão e se tornaram membros da nova denominação. Por exemplo, os presbiterianos se dividiram em 6, 7 ou 8 grupos. Mas quem startou o processo lá atrás, no início do século XX, foi a maçonaria. E aí surgiu, por causa da maçonaria, a Igreja Presbiteriana Independente, que não aceitava a maçonaria, enquanto a Presbiteriana do Brasil tinha em muitos dos seus pastores membros da maçonaria. Mesma coisa com batistas. Esses elementos entravam nos aspectos de divisão e, por consequência, de afastamento disciplinar dessas pessoas. Mas, de alguns anos, de algumas décadas para cá, até a disciplina, que era um negócio superabundante nessas igrejas evangélicas, foi cessando, porque foi ficando tudo igual, foi tudo virando cheeseburger, foi tudo virando fast food, foi tudo virando franquia umas das outras. E quando o elemento político entrou,
e político partidário ideológico, aí é que nivelou por baixo mesmo. Eles podem ter práticas litúrgicas e culticas e até doutrinárias diferentes, mas a política conseguiu fazer o que o Evangelho nunca conseguiu. O Evangelho nunca conseguiu uni-los em torno de Cristo Jesus, mas a política os uniu em torno de um Messias ideológico que está em vigência até hoje. Como nos Estados Unidos, eu acompanhei a vida toda. O Evangelho e os melhores representantes mais bem intencionados do Evangelho integral, manifesto na Europa como seu maior representante no John Stott, nos Estados Unidos o Billy Graham, o Leighton Ford, pessoas sérias, e o Billy patrocinando os congressos mundiais de unidade para todos os grupos denominacionais, pagando os eventos que houve de unidade, CLAD 1, CLAD 2 e outros eventos aqui na América do Sul, dos quais eu participei de muitos deles, ajudando a manter a fraternidade teológica latino-americana também na intenção de produzir uma teologia de consciência da missão integral da Igreja, o Comitê de Lausanne, grupos legais que havia. Entre esses grupos, praticamente não havia disciplina. As pessoas se autodisciplinavam pela consciência. E eu me converti no ambiente com um homem que não cria em disciplina, desse jeito que as igrejas praticavam, que era o meu pai. Eu vi meu pai cair nessa tentação 2 vezes, das quais ele se arrependeu profundamente, porque eu bati de frente com ele. Foi a primeira vez na vida que meu pai, pastor, e eu, pastor também, novinhos, eu ministrando junto com ele em Manaus como co-pastor, que assim foi que eu fui instituído lá, não como pastor auxiliar. Isso durou 1 ano. Depois eu virei co-pastor com meu pai e nós batemos de frente por causa do tema de disciplina. Eu discordava. Eu dizia, isso não muda e não transforma ninguém, só gera divisão, só cria um amargurado. E o meu pai, por exemplo, me citou Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, entregando o indivíduo que tinha ido para a cama com a mulher do pai, entregando-o a Satanás para a disciplina do corpo, para que talvez o espírito fosse salvo no dia do Senhor. E eu nunca consegui engolir aquilo ali. E falei para ele, pai, Paulo está errado. Jesus nunca praticou isso. Nem Judas sofreu uma penalidade dessa. Ninguém. Como Paulo ousa fazer uma coisa dessa? Dizer que está entregando alguém a Satanás. E aí, logo depois, estudando, eu vim para ele com 2 aos Coríntios e mostrei, olha aqui, Paulo arrependido, pedindo perdão à igreja de Corinto e ao homem a quem ele entregou a Satanás pela gravosidade da sua atitude farisaica, disciplinatória. Ele é o cara que tinha sido do doicode do judaísmo, prendendo crentes, obrigando a blasfemar, entregando até para a morte ou até matando, quem sabe, produzindo os maiores horrores e se converteu. Mas por mais convertido que ele tenha sido, sempre fica uma raizinha de uma coisa antiga para ser arrancada no processo dos anos. E é agora que, alguns meses ou 1 ano depois que ele vê a loucura que ele fez, ele mesmo perdeu a paz, passou meses, como ele diz aqui, em desassossego por ter feito aquilo e pede perdão. Está na 2ª epístola. E eu fui à casa do disciplinado, porque quando isso aconteceu, eu não estava em Manaus, eu estava viajando, voltei, já tinha acontecido. Eu fui lá na casa dele, pedi perdão a ele, a esposa dele, as filhas dele, todos os meus filhos na fé, porque eu tinha grande amor, carinho, eu sabia que era um deslize que a gente podia ajudar e não passar disso. A outra vez foi uma coisa semelhante, mas muito menor. E logo, o meu pai, quando eu cheguei para ele, pai,
nós somos diferentes desse pessoal. A gente olha e entende e discerne segundo Jesus. Não é conforme Pedro, não é conforme Paulo, não é conforme Calvino, não é conforme os reformados, não é conforme ninguém. É só segundo Jesus. E a gente não vê Jesus fazer assim. Foi, eu acho que a única vez que eu e meu pai tivemos uma coisa de discutirmos branda, mansa, civilizada, fraternal, filial e paternalmente um tema controverso. E chegamos a uma consciência comum, segundo a convergência em Jesus. Portanto, pare com essa história, parem vocês todos de oferecer a vida de vocês ao juízo disciplinador de quem quer que seja, porque está cheio de canalha, vestido de sacerdotes ou com ares ou títulos pastorais, manipulando a vida de milhões de pessoas. Então, isso nunca foi bom no passado, não é bom no presente e será pior ainda no futuro. Trate da sua vida com Jesus. Isso vale, isso serve, é mais seguro, é mais saudável, é melhor para você e é como Jesus tratou no Evangelho. Você viu nos Evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus disciplinar quem quer que seja. Quem quer que seja. Qual foi a disciplina que ele deu a Judas? O que ele deu a João porque ele tascar fogo numa aldeia inteira de samaritanos? Qual foi a disciplina que ele deu para quem quer que seja nos Evangelhos? Onde isso aparece? Ao contrário, disciplina é apenas o modo de ser do discípulo. Isso é o que significa a palavra disciplina, vem de discípulo. Discípulo é um ente que está aprendendo uma disciplina. A disciplina é o caminho, a disciplina é o evangelho, a disciplina é o modus operandi de Jesus na vida. Aprender o evangelho é aprender a disciplina. Juntamente com isso, a disciplina é aprender a perdoar, é aprender a não julgar, é aprender a não jogar pérolas aos porcos, é não sair distribuindo preciosidades com quem não tem dignidade para ouvir nada do seu coração, nem a seu respeito. A disciplina é amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. A disciplina é ser manso e humilde de coração, é ser pacificador, é ser limpo de coração. A disciplina é viver o mandamento da graça de Deus nas nossas relações pessoais, as mais variadas e diversas. A disciplina é cuidar da mulher, é ser amiga do marido, é admoestar os filhos com amor e brincar com os filhos com leveza. A disciplina é ser como Jesus, é aprender o caminho de Jesus. Essa é a disciplina do discípulo. Disciplina, portanto, é o modo de ser, o modus vivendi de um discípulo de Jesus. Não é correção, não é condenação, não é emparedamento, não é ostracismo, não é abandono, nem é humilhação pública. Isso aí é coisa de denominação evangélica, que me dá asco e nojo. A vida inteira, vocês entenderam? E eu nunca fui diferente. Eu tenho um problema enorme com alguns que dizem, não, eu tive que fazer isso para a congregação não vir em cima de mim, eu tive que disciplinar o fulano. Aí levou o cara para o palco, aí expõe ele, a mulher, os filhos, a vergonha. Ao invés de tratar tudo no particular, não, levam para frente do povo. Olha, isso é porque eu sou crente, porque no tempo em que eu não era, se eu pegasse um cara desse, eu amassava, atropelava, internava ele num bom hospital, ia ficar uns meses se recuperando. Porque se tem uma coisa que me tira do sério, é essa vontade humana de fazer covardia contra os outros, usando o evangelho como pretexto.